Boa noite, pessoal. Vamos iniciar essa aula aí de revisão, né, dos conteúdos sobre a tabela periódica. A gente não vai aprofundar muito porque o intuito aqui é fazer uma revisão. E no final eu vou passar para vocês uma ferramenta para vocês estarem podendo desenvolver seus próprios resumos aí dos conteúdos nessa etapa pré-vestibular e tá conseguindo lembrar mais desses conteúdos de uma forma mais condensada sem precisar tá lendo, né, e estudando aquilo que não tem muita relevância, que é através da literatura de cordel. Então vamos começar aí. Aqui um pequeno histórico a respeito de alguns cientistas, né, que contribuíram para o desenvolvimento da tabela periódica. Em 1789 a gente tem um Lavoisier, que foi o primeiro a classificar os elementos em grupo, ideia de grupo. Depois teve Johann Wolfgang Doberein, em 1829, que ele foi o segundo a tentar organizar esses elementos em grupos. Utilizou a ideia de grupos de tríade. Já em 1862, tem um Alexandre de Champcourtier, que ele tenta organizar eles através do modelo do parafuso telúrico. Já em 1864, tem o John Newlands, que ele realiza uma quarta tentativa utilizando uma ideia musical, a lei das oitavas. Mas foi apenas o Dmitri Ivanovich Mendeleev que vai conseguir, né, criar a primeira versão da tabela periódica, porque ele conseguiu prever as propriedades dos elementos que ainda não tinham sido descobertos. E esse modelo de tabela periódica é o que a gente utiliza até o dia de hoje. Então, uma vez que a gente fez essa contextualização, vamos começar a estudar a tabela, revisar os termos da tabela periódica de fato. A tabela periódica ela é dividida em períodos, que seriam linhas horizontais. Esses períodos eles apresentam regularidade na variação das propriedades físicas dos elementos. E em grupos ou famílias, que são as linhas verticais. Nessas famílias tem a semelhança nas propriedades químicas dos elementos, que deve atentar a dois fatos. Os períodos, que são as disposições dos elementos nas linhas horizontais, eles estão relacionados às propriedades físicas dos elementos. Já as famílias, elas indicam as propriedades químicas dos elementos. A tabela ela também segue a lei periódica, né? Que ela fala que quando os elementos químicos são agrupados em uma ordem crescente do número atômico, vai observar uma repetição periódica de suas propriedades, tanto física quanto químicas. Nessa imagem aí tem uma versão atual da tabela periódica, ela tem 118 elementos. Laranjada ali, é bem intuitiva a tabela. Na parte laranjada ali a gente tem os metais alcalinos, né, na primeira coluna, que seria a primeira família. Na segunda, na família 2A, né, a segunda família tem os metais alcalinos terrosos. E por família ali do 3B até o 8B a gente tem os metais de transição. Esses metais eles possuem, são átomos bem pequenos desses elementos. Então é bem intuitivo. Como é uma revisão, eu vou deixar que vocês tirem as dúvidas aí pesquisando. Senão o tempo da nossa aula acaba. Famílias ou grupos. A tabela periódica ela possui 18 famílias. Cada elemento dessas famílias eles vão possuir propriedades químicas semelhantes. Outro fator a destacar aqui é a questão da camada de valência, que é o nível mais energético do átomo. Ou seja, se um elemento participa de uma família, vamos pegar aí dois elementos da família 1A, o lítio e o sódio. Observa-se que eles possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência.
que vai ser um elétron nessa camada de valência, né? A camada de valência do lítio é o 2s1, o nível mais energético, né? O 2. E a do sódio é a 3s1, ou seja, ele tem apenas um elétron. E esses elétrons também ele vai estar no subnível S. Família A tem os elementos representativos, né? Os elementos representativos, os elétrons mais energéticos, eles vão se encontrar no subnível SP, ou seja, a camada de valência dele segue essa distribuição eletrônica nesse subnível SP. O número da família ele vai indicar a quantidade de elétrons. Na família 1A a gente tem os metais alcalinos, na 2A tem os alcalinos terrosos, na família 3A a gente tem a família do boro, na 4A a família do carbono e na 5A a família do nitrogênio. Esse prefixo antes do A aí representa a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Na família 6A tem os calcogênios, que são semimetais. Na família 7A, os halogênios, que também são semimetais. E na família 8A tem os gases nobres, que possui a valência completa, com 8 elétrons. A tabela periódica, né? Organização da tabela periódica. A gente observa também que elementos da mesma família, uma vez que eles possuem propriedades químicas semelhantes, eles podem substituir uns aos outros nos tecidos vivos. O que isso aí tem de importante? É o que aconteceu no desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Vazou muito estrôncio radioativo e o corpo humano das pessoas absorveram esse estrôncio radioativo. Esse estrôncio radioativo ele seria utilizado pelo corpo no lugar do cálcio, ou seja, a gente tem muito cálcio nos ossos, nos dentes. Uma vez que as pessoas foram expostas a essa radiação que vazou em Chernobyl, o estrôncio ele passou a ocupar o lugar do cálcio nos ossos e dentes dessas pessoas. E aí desenvolveu câncer e muitas outras mazelas. Na família B, da tabela periódica, a gente tem os elementos de transição. Os elétrons mais energéticos eles vão se encontrar no subnível D e F. Períodos ou séries. O número do período corresponde à quantidade de camadas de níveis eletrônicos. A localização de um elemento na tabela periódica será determinada pela sua distribuição eletrônica. Ou seja, para a gente fazer essa distribuição eletrônica, a gente já aprendeu que a gente utiliza o diagrama de Linus-Pauling, né? Um exemplo, aí o elemento do cloro tem número atômico 17. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. A gente percebe que a camada de valência dele é a 3S2, 3P5, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele está no terceiro período e ele faz parte da família 7A, ou seja, ele é um halogênio, semimetal. Na imagem aí mostrando como que é o esquema do diagrama de Linus-Pauling, que vocês já aprenderam, e a tabelinha mostrando o número máximo de elétrons por nível energético. Cada nível suporta aquela quantidade de elétrons, só para revisar mesmo. Os 4 subníveis que a gente tem, né? Subníveis energéticos, e a quantidade máxima de elétrons que esses subníveis suportam. Isso aqui é mais para relembrar. E a partir da tabela periódica, a gente consegue ter diversas propriedades periódicas, né? Que vão seguir essa organização da tabela periódica
nos possibilitar descrever várias coisas. Assumem valores semelhantes em intervalos regulares à medida em que o número atômico aumenta. Ou seja, as propriedades periódicas elas vão se alterar em função da variação do número atômico, de forma periódica. Um exemplo disso, o número de elétrons na camada de valência em relação à variação da família que esses elementos fazem parte na tabela periódica. A principal propriedade periódica é o raio atômico, né? Ele é difícil de ser determinado, pois o átomo não tem um limite definido. A ideia de estratosfera ela é bem abstrata. Então, para a gente poder estar comparando esses raios atômicos e saber qual elemento é maior do que o outro, a gente olha para os números de níveis de camadas, né? Quanto maior o número de níveis energéticos, maior será o tamanho do átomo e o número de prótons, porque quanto maior o número de prótons, menor será o átomo. Ou seja, o núcleo atômico vai ser maior, mas a quantidade de camadas será menor. Quanto maior o número de prótons, menor será o tamanho do átomo. Por quê? Porque apresenta maior número de prótons. E esses prótons eles vão exercer uma influência muito grande sobre os elétrons, o que ocasiona uma redução no seu tamanho. A gente sabe também que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. E cargas positivas atraem cargas negativas. Então, esses prótons que fazem parte do núcleo eles vão estar atraindo de forma mais intensa esses elétrons, ocasionando a diminuição do raio atômico. Então a gente pode generalizar, na mesma família, o raio atômico, o tamanho do átomo, ele aumenta de cima para baixo na tabela. E no mesmo período, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda na tabela. E a gente tem uma imagem da tabela periódica aqui, e as setas mostram isso que eu acabei de falar. Se você pega ali a família, ele vai aumentar de cima para baixo. Se você pega o período, da direita para a esquerda. Que é uma outra imagem representativa do tamanho dos átomos, né? Ou seja, da variação do raio atômico. Como a gente pode perceber, nos metais representativos, eles possuem um núcleo muito pequeno. Bem pequeno mesmo. O elemento de maior raio atômico é o césio. Dá pra gente perceber que essa bolinha verde, que está da direita para a esquerda, de cima para baixo. Outra propriedade periódica importantíssima é a energia de ionização, que ela é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado, no estado gasoso. Uma fórmula que a gente utiliza para representar a energia de ionização é se você pega um átomo isolado, mais a quantidade de energia de ionização, aí nessa reação você tem a produção de um íon positivo, que é um cátion, né, representado pelo X e o maisinho, mais um elétron. Ou seja, quanto maior o raio atômico, menor será a atração sobre o elétron. E de fato é verdade, né? Se o raio é maior, significa que os elétrons vão estar mais distantes do núcleo. E a força, a influência que os prótons exercem sobre os elétrons vai ser menor, por causa da distância. Portanto, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a energia de ionização. Aqui uma imagenzinha representando também, né? Aqui é o contrário da representação do raio atômico. Aqui você, nas famílias, é de baixo para cima. E nos períodos é da esquerda para a direita. Outra propriedade periódica
importante é a eletronegatividade, que é a força de atração exercida sobre os elétrons em uma ligação química. Ou seja, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a eletronegatividade, a força de atração sobre os elétrons, pois a distância entre o núcleo e o elétron é menor. Então, o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor. Aí, logo em seguida, a gente tem uma imagem da tabela periódica mostrando como que essa eletronegatividade altera, né? Ela segue o mesmo padrão, a mesma periodicidade da variação do raio atômico, que é nas famílias é de baixo para cima e nos períodos é da esquerda para a direita. Outra propriedade ainda importante é a afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso e isolado captura um elétron. Ou seja, vai ser a energia que vai ser liberada quando um átomo conseguir um elétron. Ele é uma energia mínima necessária para a retirada de um elétron de um ânion de um determinado elemento. Ela vai variar de seguinte forma: quanto menor o raio atômico, maior a sua afinidade eletrônica em uma família ou período. Ou seja, mais energia ele vai liberar quando ele absorver um elétron. O elemento que possui a maior afinidade eletrônica é o cloro e o flúor. Aí um esqueminha mostrando a variação dessa periodicidade da afinidade eletrônica. Nos períodos ela variam da esquerda para a direita e na família de baixo para cima. Tem também a eletropositividade, que é a tendência de perder elétrons, apresentada por um átomo. Ou seja, ela é o contrário da eletronegatividade. Quanto maior for seu valor, maior será o caráter metálico. Aqui deve-se ressaltar que os metais possuem uma característica inerente de perder elétrons, ou seja, de formar ânions, né? Quanto maior o raio, maior sua eletropositividade em uma família. Quanto menor for o número atômico, maior será a eletropositividade. O elemento químico mais eletropositivo é o frâncio. Ele tem tendência máxima à oxidação, ou seja, o frâncio tem uma tendência máxima a sofrer uma redução, aumentando assim seu número de NOx. Na imagem aí representando a tabela periódica, né, a variação da eletropositividade nas famílias de cima para baixo, nos períodos da direita para a esquerda, de forma semelhante à variação do raio atômico. E por fim, temos a propriedade periódica do potencial de ionização, que é a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Ou seja, quanto maior o raio, menor seu potencial de ionização, pois aumenta a facilidade para a remoção de um elétron da camada de valência. O flúor e o cloro possuem maiores potenciais de ionização. Esse potencial de ionização é muito similar à eletronegatividade. Aí à frente aí tem uma imagem da tabela periódica representando a variação do potencial de ionização. Nas famílias é de baixo para cima e nos grupos é da esquerda para a direita. Resumindo agora essas tabelas, a gente tem de baixo para cima e da esquerda para a direita a periodicidade da energia de ionização, da eletronegatividade e da afinidade eletrônica. De cima para baixo e da direita para a esquerda, a gente tem o raio atômico e a eletropositividade. Além dessas propriedades periódicas, existem outras propriedades que elas não respeitam, né, essa periodicidade do raio atômico na tabela periódica e a gente chama elas de aperiódica. Elas são aquelas cujos valores variam crescendo ou decrescendo à medida que o número atômico aumenta e que não se repete em períodos determinados ou regulares.
Aí, exemplo, tem a massa atômica, calor específico, a dureza, o índice de refração, a densidade, variação de temperatura, dentre outros. Aí um esqueminha, na parte de cima aí são as propriedades periódicas, raio atômica, energia de ionização, eletronegatividade, e na parte de baixo mostrando como que ocorre a variação de algumas propriedades a periódico. O primeiro exemplo é a reatividade. Perceba-se que ela não tem uma relação com os períodos, nem com as famílias. A temperatura de fusão também não. A massa específica, né? A massa atômica também não tem. E aí a revisão de tabela periódica e periodicidade era isso. Agora, gente, vamos trazer a questão da literatura de cordel para vocês poderem estar conhecendo um pouco e depois a gente está relacionando isso com esse conteúdo de tabela periódica e periodicidade dos elementos químicos. E está podendo também aplicar isso nos outros conteúdos. Se ocorrer um processo de aprendizagem, em aulas futuras nós de revisão agora, vamos estar utilizando como método de fichamento a produção desses cordéis, utilizando as palavras-chave. O que é um cordel, então? Cordel como um gênero textual. Segundo Fonseca, que é um pesquisador da área, ela pode ser conceituada como poesia de cunho, teor popular, construída linguisticamente com base na cultura da raça humana. Ou seja, ela é uma poesia popular, onde as pessoas representam situações do dia a dia delas na produção dessas poesias. Origem histórica. O cordel ele foi originado em Portugal pelos trovadores medievais, entre o século XII e XIII. Eles eram cantados em forma de poema, eles espalhavam história para a população, que a grande maioria não era letrada, né, não era alfabetizada. Ele chegou aqui no Brasil através dos colonizadores portugueses, auxiliando na criação e manutenção do imaginário popular e folclórico. Ou seja, ele atuou como um mecanismo de disseminação cultural, principalmente nos estados norte e nordeste brasileiro. Os cordéis até hoje são muito importantes para a preservação dos costumes regionalistas e pelo incentivo à leitura, ajudando na diminuição do analfabetismo nesses locais. As principais características de um cordel é a sua linguagem simples, eles serem organizados em livretos com poucas páginas, as histórias serem contadas em rimas, as ilustrações serem feitas em xilogravuras, principalmente nas capas, e ele pode ser declamado ou cantado em voz alta. Os folhetos de cordel podem ser bibliográficos, didáticos ou descritivos. Nesse esquema aí a gente tem uma imagem do que é uma xilogravura. Xilogravura, eles entalham numa madeira o desenho, depois passam tinta por cima e imprime em uma folha de papel. Aí vai sair o desenho dessa forma aí. Os principais autores aqui do Brasil de cordel foi o Leandro Gomes de Barros, o João Martins de Ataíde, o Patativa do Açará, que é um pseudônimo, o nome dele é Antônio Gonçalves da Silva. Isso aí são 3 imagens respectivas deles. O interessante aqui é que o Leandro Gomes de Barros, os cordéis deles foram o que levou o Ariano de Suassuna a estar criando a peça do Alto da Compadecida. Foram baseados nos cordéis dele, do Barros. Agora eu vou passar para vocês aqui um vídeo que o pessoal gravou ele lá na Bienal Internacional do Livro, lá em Maceió, Alagoas, que é do Rafael Neto com o poeta João de Lima. Eles fizeram um cordel representando a tabela periódica, especificamente os elementos da tabela periódica, onde ele passa em todos os elementos da tabela periódica, falando algumas particularidades dele. Mas é óbvio, como o vídeo é curto, ele não vai abordar toda a tabela periódica não. Vou passar para vocês aqui para vocês darem uma olhada e tentar associar e perceber a inclusão dos conceitos químicos e da periodicidade da tabela periódica contendo nesse cordel.
Aí no final a gente vai fazer um questionário e se der tempo eu mostro outros cordéis. O poeta João de Lima, Rafael Neto, amigo Rafael Neto de Sergipe, de Aracaju, Sergipe. Estamos aqui na feira de Bienal do Livro, né? Bienal do Livro aqui em Jaraguá. Apenas Visitando, e ele vai agora com a sua tabela periódica. Cordel. Literatura de cordel. Vai lá, meu irmão, manda ver. Vou começar Só a duas estrofes, só pra ele queria que sentir. gravasse tudo para mostrar Só duas estrofes. cultura. Então bora lá. Não No fica meu muito grande. tempo de escola estudei cultura gótica, incas, maias e astecas, e a matéria mais caótica foi a química porque tinha a tabela periódica. Sempre gostei de história, geometria, matemática, já fiz leituras de mapas, li as regras da gramática e a química foi o inferno da minha vida didática. Com certeza outros alunos, no período do liceu, mancharam seus boletins com o mesmo trauma meu e para encarar meus medos desafiei o meu eu. Me dispus a estudar, tirando o pavor da mente, para falar nos elementos, pesquisei profundamente para tentar ajudar uma classe de discente. Na tabela periódica mostro os meus conhecimentos, sem ressaltar os seus símbolos e os nomes dos elementos, usando versos e rimas para o cordel ter seguimentos. O primeiro elemento é gasoso e incolor, eu não pego, mas eu sinto que o vento traz um frescor e eu vou chamá-lo de ar, para seu nome eu não expor, hidrogênio. O segundo é um gás nobre, sem ação e indolente, uso para encher balões, enfeitando o ambiente e até no meu celular esse gás está presente, gás hélio. O terceiro é alcalino, leve denso em seu fator e da eletricidade é um metal condutor e a Argentina ainda é o seu maior produtor, lítio. Já o quarto é um metal duro e leve que eu perfilo. Luiz Nicolas, um francês com peculiar estilo, descobriu esse metal numa pedra de berílio. Com o quinto dá para fazer máquinas, naves e androides. Um semimetal inerte da classe dos metalóides e amostras são encontradas em alguns meteoroides. É o boro. Esse na crosta terrestre se encontra abundantemente. Do latim, carbo, carvão, não metal, tetravalente. Dele vem os diamantes, pedra cara e atraente. Carbono. Já o sétimo nós sabemos que é gasoso e transparente, não serve para combustão, queimando instantaneamente e na atmosfera terrestre é o principal componente. Nitrogênio, já o oitavo penetra todo dia em meu pulmão, foi ele que Deus soprou nas narinas de Adão e eu preciso desse gás na minha respiração. Oxigênio, já com o nono os dentistas têm um contato diário em clínicas odontológicas, o seu uso é necessário, muito eficaz contra as cáries em tratamento dentário. Flúor, o décimo é um pouco raro, difícil de ser achado, é um gás monoatômico que em laser é empregado e em tubos televisivos com certeza é encontrado. Neônio, o 11º encontro na agitação do mar, em toda cozinha tem, serve para temperar que alimento sem sal da noite se mastigar. Eu vou parar por aqui para não ir até o fim, senão o meu professor vai findar dizendo assim que a tabela periódica foi inventada por mim. Finalizando agora, eu vou estar lendo o cordel Tabela Periódica e CIA. E no final a gente vai fazer um questionário e responder questões em cima do que foi trabalhado aqui, para ver se de fato houve um processo de aprendizagem utilizando essa literatura de cordel aqui associada com o que a gente expôs no início da aula. Essa tabela periódica aqui, gente, ela foi feita por um pessoal, né, que é o Erivaldo Ribeiro de Oliveira, Manuel Cassiano, esses autores aí, no artigo Literatura de Cordel no Ensino de Química, abordando os conceitos através do verso. Ele foi apresentado no quarto CONEDU, que é um congresso da Organização Nacional de Educação. Eles são os autores, né, desse cordel. Eu achei ele muito interessante, muito contextualizado, principalmente para trabalhar com vocês.
Então, gente, eu vou ler ele aqui, pelo menos uma parte dele, depois eu disponibilizo ele quando a gente for fazer o questionário. O nome dele é Tabela e Companhia. Olha que interessante. Vamos dizer nesses versos algo muito do importante. A tabela periódica pode ser contagiante. 118 elementos existem nesse instante. Um retorno na história para melhor explicar. Em Pedrox diz que são terra, água, fogo e ar. Confirmando Aristóteles, eles tudo vão formar. Séculos se passaram até Doppelheim chegar. Com média aritmética, 3 em 3 quis agrupar. Neste tempo já sabia muitos elementos há, pois mais de 30 anos passaram-se dessa vez. Champcourtois inovou, sua organização fez. Parafuso de telúrico foi ideia do francês. Johann Newlands demonstrou seu modelo dessa vez. Com as suas notas musicais, as leis das oitavas fez. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si inspiraram o inglês. Mendeleev em seu sonho conseguiu organizar. Foi usando suas cartas para a semelhança achar. Meyer também contribuiu tentando organizar. Atenção na estrutura, 7 períodos tem, 18 são as famílias, pois assim melhor convém. Pelo número atômico, elementos aparecem. Famílias 1 e 2, alcalinos e terrosos, boro, carbono e nitrogênio, são muitos curiosos, todos representativos, popularmente famosos. Ainda tem mais família nesta tabela atual. Calcogênios, halogênios, são 6 e 7, que tal? Resta-nos somente uma, são os nobres da moral. Não podemos esquecer aqueles de transição. São internos e externos, isto vai da posição. Entre eles há o ouro, que é sinal de campeão. Para qualquer elemento, há somente um quadrado. Por incrível que pareça, todos estão alinhados. Um símbolo para cada, zinco está conformado. Átomos tudo formam, basta se interligar. Exemplo, cloro e sódio, para nosso feijão salgar. Hidrogênio e oxigênio, sua sede vão matar. Nem todos os elementos nós temos na natureza. Existem os transurânicos criados com proeza. Após o 92, eles surgem com certeza. Outra curiosidade em sua organização são as tais propriedades que periódicas são. Os eletronegativos mais à direita estão. Há aqueles usuais, é importante falar. Temos o raio atômico, que o tamanho dirá. São medidos em picômetros, então pequeno será. Para retirar elétrons, energia de ionização. De sólido para líquido é o ponto de fusão. Líquido para vapor, ponto de ebulição. Eletroafinidade, energia vai liberar. Relação massa-volume, densidade surgirá. Há outras propriedades, quer saber? Vai estudar. Césio ligou o rádio, a festa vai começar. Oxigênio trouxe fósforo, para galho queimar. Ferro, prata, estrôncio, índio mandou chamar. Quando a festa acabou, começou a confusão, pois o hélio ofendeu bário, recusando ligação. Rubídio gravou tudo, para fazer gozação. Depois se desculparam com gentileza, acalmados. A culpa é das estrelas, não deviam ter brigado. Beijos para lá e para cá, e ninguém amargurado. Antes de findar os versos, nós queremos ressaltar a importância da tabela na química estudar. E para quem não é químico, bem pode se aventurar. Então aí, gente, cordel muito interessante, feito por esse pessoal aí que eram alunos, né, na época, do curso de licenciatura em Química, e apresentaram nesse congresso. E a ideia que eu tenho para vocês aí nas próximas aulas, que a gente estiver fazendo de revisão para o vestibular aqui, é a gente criando cordéis nos próximos conteúdos que a gente estiver trabalhando. Hoje foi apenas uma parte introdutória. Vocês vão responder o questionário agora para a gente estar avaliando se vocês entenderam, né? Se aprenderam. E no final eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, para a gente estar utilizando a literatura de cordéis nas nossas revisões futuras. E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigado. O questionário vai ficar disponibilizado para vocês agora,
aí no Meet. E é isso aí, muito obrigado.